Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues e você está ouvindo o podcast de Histórias Astrológicas. Nós estamos na segunda temporada e este é o 7º episódio, dando continuidade às curiosidades históricas da astrologia. Já passamos por algumas curiosidades bastante interessantes e nesse 7º episódio nós vamos falar sobre a fundação da cidade de Bagdá. Foi um evento totalmente vinculado à história da astrologia. Talvez seja a única cidade fundada com uma base tão profunda astrológica, pelo menos a mais popular, né? Que comumente temos dados e que é bastante utilizada também nos estudos da astrologia tradicional. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Essa história ela começa com o califa Al-Mansur, que viveu do ano 714 até 775. Ele foi o segundo governante da dinastia Abássida. Al-Mansur acreditava que esta região, onde hoje é Bagdá, era perfeita para ele construir a capital do Império Islâmico e gostava tanto do lugar que algumas citações são atribuídas a ele nesse contexto. Segundo alguns estudiosos, ele disse que esta é de fato a cidade que eu devo fundar, onde devo viver e onde doravante meus descendentes reinarão. Foi assim que este novo califa, após uma cuidadosa exploração da região, decidiu estabelecer a sua capital a leste, em um lugar banhado pelas águas do rio Tigre, também com muitas palmeiras, então era um ambiente bastante paradisíaco, muito bonito mesmo. Também outra questão que acabou auxiliando na escolha desta localização é que ela propiciava o controle sobre as rotas estratégicas aí do comércio. Ela ficava ao longo do rio Tigre na direção ao mar e também ligando aí do Oriente Médio até o resto da Ásia. Algumas feiras mensais também eram realizadas nesta região onde Bagdá foi fundada. Outra razão por que ele escolheu essa região, essa localização, é que ela era bastante abundante em água. E a água existia tanto de um lado como do outro, do lado norte como do lado sul, nos portões da nova cidade, permitindo que todos os domicílios tivessem um fornecimento abundante de água. Para a época, isso era bem incomum. 4 anos antes da fundação de Bagdá, em 758, o califa Al-Mansur ele reuniu engenheiros, projetistas, artistas de todo o mundo para desenhar esta futura cidade. Foram mais de 100 mil trabalhadores envolvidos na construção de Bagdá, estudando o projeto e muitos recebendo salário também para começar a construção desta grandiosa cidade. A estrutura da cidade em si era composta por 2 grandes semicírculos, cada um com cerca de 19 quilômetros de diâmetro. E julho foi o mês escolhido para o início das obras. Por quê? Os astrônomos do califa, ou astrólogos, que eram Naubakhti Afkhaz, lembra-se do Naubakhti? E o Mashallah ibn Natari. O Mashallah já é bem mais popular dentro da história da astrologia. E o Naubakhti era o ancestral da princesa Boran de Bagdá, lembram-se? Então ela veio um pouquinho depois, lembram que a história dela acontece quando Bagdá tinha ali em torno de 40 anos. Então ela vem da família do astrólogo Naubakhti, que era um astrólogo aqui do califa. Bom, então o califa Al-Mansur solicitou ao Naubakhti, ao Mashallah e muitos outros estudiosos para que escolhessem um momento adequado para a fundação da cidade. E esse trabalho foi bastante extenso, com a participação de muitos astrólogos também, na condução do Naubakhti e Mashallah, mas muitos outros estudantes de astrologia estiveram envolvidos no processo. No livro A History of Horoscopic Astrology, do James Holden, ele conta bastante aqui sobre esse momento da fundação de Bagdá, certo? E os astrólogos escolheram qual dia, então, para a fundação da cidade? Bom, de acordo com o calendário juliano, esse dia foi o dia 31 de julho de 762. E dizem, então, que já foi solicitado, mesmo antes de chegar essa data, que Bagdá fosse fundada no momento em que o Sol estivesse no signo de Leão. Leão relacionado ao elemento fogo e simbolizava a produtividade, o orgulho e a expansão. Então, de fato, o primeiro argumento foi escolher a posição do Sol no signo de Leão. Esse gráfico vocês têm no site. Quem não estiver ouvindo o podcast pelo site, procurem aqui acessar o site e verificarão o gráfico, porque esse gráfico da Fundação de Bagdá, ele é cheio de controvérsias, muitas mesmo.
A referência que nós temos na astrologia sobre o gráfico da fundação de Bagdá, ela vem dos estudos do Al-Biruni, um astrólogo, matemático, astrônomo do século IX, um polímata. O Al-Biruni estudava muitas ciências e ele publicou, então, em um dos seus estudos, o gráfico da fundação da cidade de Bagdá. Mas esse gráfico, para 31 de julho de 762, no calendário juliano, ele não tem a posição do ascendente, o grau exato do ascendente. Somente a divisão de casas ali por signos inteiros e a posição dos planetas nos graus exatos aqui nos signos. Mas, de acordo com alguns astrólogos, foi feita aqui a retificação do horário e se chegou à condição do ascendente no signo de Sagitário. Muito próximo do ascendente, vocês verão então a posição de Júpiter. E essa foi uma das escolhas dos astrólogos, colocar Júpiter próximo ao ascendente, conjunção com o ascendente, para que isso permitisse que a cidade fosse sempre uma representação de prosperidade, de abundância, de crescimento. E não podemos deixar de notar que, de acordo com a história, numa relação de Júpiter com a própria questão religiosa, foi totalmente marcante, né? O vínculo da cidade com a religião e todo o processo histórico baseado na religião, tudo que veio depois, muito marcante com essa posição de Júpiter no signo de Sagitário ali em conjunção ao ascendente. Esse momento, então, retificado, ele ficou em torno das 14 horas e 40 minutos para Bagdá. É bem provável que eles tenham utilizado o zodíaco tropical e não sideral, mas se vocês buscarem por informações na internet, verão algumas defesas sobre a ideia da utilização desse gráfico aqui pelo Marshall Al-Bakti para um zodíaco sideral. Mas, considerando o zodíaco tropical, vocês vão ver que com o desenrolar da história, ele concilia muito bem com o que veio a seguir. Nesse gráfico, a gente vê o Júpiter subindo ali nos termos de Sagitário também, e Marte em Gêmeos na casa 7, oposto ao ascendente. Esse é um dos principais fatores que levantam muito questionamento sobre o motivo de ter colocado Marte em Gêmeos na casa 7, visto que do ponto de vista mundano, a casa 7 representa os inimigos, né, o que vem de fora, é o ambiente externo ao país. E não é uma das colocações muito adequadas quando estamos trabalhando com a astrologia eletiva. Alguns astrólogos também defendem a ideia de que talvez o Al-Bakti Marshall tenha colocado Marte em Gêmeos na casa 7 porque é uma posição fraca para Marte em Gêmeos, né? Não é um ponto de dignidade essencial, ele fica peregrino ali bem solto, e isso poderia representar um enfraquecimento dos seus adversários. No entanto, eu penso que Marte em um signo mutável na casa 7 pode representar uma diversidade de momentos agressivos, violentos, de disputas. O signo de Gêmeos não tira a característica ativa de Marte, mas ele dispersa a energia, criando uma multiplicidade. Mas, enfim, essa é uma das questões que fica com um enorme ponto de interrogação do porquê eles escolheram, então, esse momento. Talvez esse argumento de que Marte em Gêmeos seria fraco para o adversário tenha sido mesmo considerado, né? Mas quando a gente estuda a história de Bagdá, vocês vão perceber, então, que essa diversidade de ataque, ela é muito forte. Bagdá, na história, passou por muitos momentos complicadíssimos. Ela teve um momento próspero bem no início da sua fundação. Ela se firma como um dos centros culturais e comerciais do mundo islâmico até 10 de fevereiro de 1258, exatamente ali. Porque foi o dia em que ela foi conquistada pelos mongóis, liderados aí por o Lago Neto do Gengis Khan. Foi destruída e mais de 800 mil pessoas foram mortas, saqueada a cidade, foi destruída mesmo a cidade de Bagdá. Então esse já foi um momento assim, nervosíssimo, agressivo, violento e que expressa bastante essa condição de Marte em Gêmeos na casa 7. Seguiu-se uma época de disputa muito forte entre os turcos e persas depois desse momento. Em 1401, Bagdá foi novamente saqueada, dessa vez pelas tropas do Tamerlão. Em 1534, foi conquistada pelos otomanos e cai num período de declínio muito forte. Então, o período próspero de Bagdá foi só próximo ali à sua fundação. E aí tem uma sequência de eventos mais desafiadores. Em 1638, ela foi anexada pelo Império Otomano.
entre abril de 1853 e maio de 1863 foi o local de exílio de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, e foi ocupada pelo exército britânico em 1917. Se tornou um protetorado britânico. Conforme os acordos entre o governo francês e o governo inglês, a França ficou com a tutela da Síria e a Grã-Bretanha ficou com a tutela do Iraque. Em 26 de março de 1917, um corpo expedicionário britânico entrou em Bagdá e atacou os turcos otomanos. Um novo ataque. Pelos acordos de San Remo, assinados em 1920, a Grã-Bretanha recebeu um mandato por parte da Sociedade das Nações para administrar o país. Em 1921, Bagdá foi declarada a capital do novo reino do Iraque. E essa condição para Bagdá durou até 1958, quando o exército iraniano depôs o monarca Faisal II e formou um governo do qual surgiu o governo do Saddam Hussein. Então, em 1958, foi quando o Iraque foi transformado numa república, né? Mudou o seu sistema político e é aí que nasce, que começa a dar surgimento para o governo ali do Saddam Hussein. Durante a década de 70, Bagdá até viveu um período de prosperidade e crescimento motivado pelo aumento do preço do petróleo. Foi uma época forte, né, de crescimento do petróleo e por isso algumas melhorias na infraestrutura da cidade, melhorando ali o abastecimento, o calçamento das ruas, melhorando a condição de eletricidade também, foi bastante forte, muito trabalhada. Mas a guerra do Irã-Iraque entre 1980 e 88 foi um momento bem difícil de novo para Bagdá. O Irã pôs em marcha uma série de ataques com mísseis, destruiu muitas cidades, né? E muitos bombardeios durante a Guerra do Golfo também, em 1991. Depois disso, a invasão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos e os países aliados em 2003. Bom, com a deposição ali do Saddam Hussein, como decorrência desse trabalho dos Estados Unidos e dos aliados contra o Iraque, a cidade foi de novo ocupada pelo exército norte-americano. E a autoridade provisória aí da coligação cedeu o poder ao governo provisório até o final de 2004 e depois acabou sendo dissolvido. Bagdá nunca mais voltou a ser aquilo que ela foi nos momentos iniciais, ali nos anos iniciais da sua fundação. Existem alguns relatos de correspondentes brasileiros, né, que foram ao Iraque para verificar como que o país está hoje, e as coisas não se reconstruíram. Depois dessa invasão norte-americana, toda a promessa de reconstrução da cidade foi deixada de lado, é tudo muito abandonado, muita destruição. E os ataques terroristas continuam. Em 2021, agora em janeiro teve um, ontem nós estamos em abril, né? Há poucos dias nós tivemos outro ataque terrorista, ou seja, a cidade é envolvida no mundo terrorista, porque Marte é o próprio planeta indicativo da violência, da agressividade, da luta, da guerra, né? É o indicador de guerra, um significador da guerra. O mapa da fundação da cidade de Bagdá, ele já indica isso. Se a ideia foi essa, de colocar um Marte fraco na casa 7 para enfraquecer o inimigo, porque se a gente tentar olhar sob o ponto de vista da época, né, e era uma época de muitas batalhas, conquistas, de território e tal, a ideia de enfraquecer o inimigo não é uma ideia absurda. Mas o argumento sobre Júpiter na primeira casa era muito válido, sobre um planeta que traria prosperidade, uma igualdade, um crescimento, tolerância, diversidade cultural, desenvolvimento de artes, enfim. A ideia de colocar o Júpiter no seu próprio domicílio na primeira casa expressa exatamente o interesse em todos esses temas relacionados à prosperidade. Como a primeira casa é a casa da identificação do povo, da nação, ela coloca muito fortemente esse processo de crescimento, abundância e tudo mais. Bom, além de Marte em Gêmeos oposto ao ascendente, como um ponto desafiador, né, um grande ponto de interrogação no mapa da fundação de Bagdá, nós temos ainda a Lua em condições muito prejudicadas para o mapa eletivo. A Lua, ela está peregrina, está vazia de curso e combusta nesse mapa de fundação de Bagdá. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha com astrologia eletiva, nem sempre é possível atender a todos os requisitos da carta 100% de uma maneira que nos agrade. Por exemplo, buscar um momento
para a fundação de uma empresa. Então eu vou estabelecer quais são os critérios que eu pretendo escolher para que a empresa seja próspera, permanente, né? Tenha uma longa vida com bastante prosperidade. Então eu vou colocar vários quesitos, vários pontos que eu preciso analisar nos momentos ali. E nem sempre é possível atender a 100% desses pontos de uma forma que encaixe no que eu busco. Então você vai acabar às vezes prevalecendo a um olhar ou a outro, que é o caso desse gráfico de Bagdá. É bem provável que os astrólogos tenham deixado passar a questão dessa lua peregrina, vazia de curso e na via combusta, porque tinha Júpiter ali na primeira casa, porque tinha o Sol em Leão como eles gostariam. E também não sabemos se durante esse momento da escolha foi colocada uma certa pressão para que acontecesse naquele período mesmo, porque muitas vezes no trabalho eletivo você tem um prazo estabelecido e dentro daquele prazo você precisa encontrar um espaço ali que seja auspicioso. Então tem uma série de questões que não ficam muito claras sobre o contexto da fundação da cidade de Bagdá e que talvez pudessem esclarecer para a gente essas escolhas de ter Marte na casa 7, de ter a Lua nessas condições. Mas é esperado que em algum momento Bagdá se reerga. Bagdá foi, de certo, um farol ali do mundo intelectual da época. Ela teve milhões de habitantes em uma certa época da sua história. A história das Mil e Uma Noites, que a gente conhece até hoje, foram criadas ali nesse contexto cultural de Bagdá. Lembrando-se, no primeiro episódio dessa segunda temporada, na história da princesa e rainha Boran de Bagdá, com o conhecido califa Harun al-Rashid, ele era bisneto do califa Al-Mansur, que fundou Bagdá. Foi o quinto aí na linha de sucessão dessa dinastia e foi ele quem, ao lado do seu filho, Al-Mamun, criou na cidade a Casa da Sabedoria. Lembram que eu disse para vocês que até depois Boran de Bagdá acabou participando bastante dos estudos da Casa de Sabedoria. A Casa de Sabedoria era uma espécie de biblioteca onde se estudavam muitos filósofos gregos, né, os estudiosos árabes, os cientistas árabes, eles recorreram muito aos conhecimentos da Grécia e juntamente com os rishis da Índia, sábios do Egito, os magos da Pérsia. Era uma espécie de uma biblioteca como se fosse a biblioteca de Alexandria lá no Egito, mas aqui no coração do Iraque. E dentro dessa biblioteca, então, se estudava alquimia, química, medicina, matemática, astronomia, astrologia, botânica. Era um ambiente filosófico, cultural, científico muito forte. Foram ali que foram traduzidos Platão, Aristóteles, Plotino, Euclides, Hipócrates, Galeno e muitos da região da Índia também. Lá também trabalharam muitos astrólogos, estudiosos da região do Oriente Médio, como o filósofo Al-Kindi. E de certo, em sua época, a Casa da Sabedoria foi muito próspera, né? Por um bom período, como a gente viu. Ela caiu em prejuízo, em declínio durante uma fase, mas depois se reconstruiu. E esse período fértil, então, da cidade de Bagdá, ele foi muito próspero. Lembrando, então, que é aí que nasce a civilização, é aí que nascem os nossos conhecimentos. Então, se espera aqui que a cidade de Bagdá se reerga novamente. Como astrólogos, o que a gente pode fazer é estudar esse gráfico de acordo com as técnicas de previsões mundanas para entender quando isso poderia acontecer, quando essa retomada, essa reconstrução de Bagdá pode acontecer, visto que temos um período em que isso foi prometido, bem recente, com as invasões dos Estados Unidos, a queda do Saddam Hussein, mas que ela está em aberto, ela está vaga ali, né? Está solta, meio perdida. E isso está nas mãos do povo iraquiano, da humanidade de maneira geral, porque foi um berço de muito conhecimento, ciência e cultura para a civilização humana toda, né? Não só para o povo iraquiano, certo? E isso, então, é o que eu tenho para vocês aqui nesse episódio, pessoal. Eu acho que é um gráfico bem interessante para um trabalho mundano, então quem tiver interesse, busca aqui os dados, estão aqui no site, tá bom? Eu deixo um abraço forte para todos vocês e até o nosso próximo episódio, então até mais!